Bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Universo Matemática X e hoje iremos fazer a correção dos exercícios propostos de número 1, 2, 3 e 4. 1. Junte-se a um colega para responder a pergunta: o número natural 0 é positivo ou negativo? Obviamente, devido às circunstâncias que encontramos por conta do coronavírus, essa parte de se juntar a um colega não tem como ser cumprido. Então, vamos fazer a outra parte. O número natural 0 é positivo ou negativo? O número natural 0 não é nem positivo nem negativo. É considerado um número neutro. 2. Indique a temperatura que cada termômetro está registrando. Então temos o A, ele está registrando um risquinho acima de 35. Então aqui ele está registrando 36 graus Celsius. E a B, ele está depois do zero, 1, 2, 3 risquinhos aqui abaixo de zero. Então essa medida é de menos 3 graus Celsius. 3. Expresse cada altitude usando o número positivo ou negativo. A. O pico de Aconcagua, no Chile, encontra-se a 6.959 metros acima do nível do mar. Esse número, então, ele será expressado como mais 6.959 metros. B. A Fossa das Marianas, no Oceano Pacífico, tem profundidade de 11.034 metros abaixo do nível do mar. Se está abaixo do nível do mar, então é um número negativo. Então expressamos por menos 11.034 metros. C. O Mar Morto fica entre Israel e a Jordânia e é um dos lagos mais salgados do mundo. Suas margens, a 422 metros abaixo do nível do mar, são o ponto mais baixo da superfície terrestre. Então, se está abaixo do nível do mar, é um valor negativo. Nesse caso, menos 422 metros. 4. A tabela a seguir mostra os resultados do Campeonato Municipal de Futebol da cidade de Pontas. Copie e complete-a com uma coluna indicando o saldo de gols SG de cada time. Então montamos aqui um saldo de gols que vamos colocar como SG. Perna de Pau Futebol Clube fez 28 gols pró e 15 contra. Então tenho que fazer a conta de 28 menos o 15. 8 menos o 5, 3. 2 menos o 1, 1. Então aqui o saldo de gols é de 13. EC Canela de Ferro marcou 15 gols pró e 21 gols contra. Então faço uma conta de menos. 21 menos 15. Pede emprestado 1, sobra 1. 5 para chegar no 11. 6. 1 menos 1, 0. Porém, eles tomaram mais gols do que fizeram. Então aqui eu tenho um SG negativo de 6 gols. SC Fazenda do Toco fez 20 gols pró e 20 gols contra. 20 menos 20 é 0. Então ele tem um saldo de gols igual a 0. SE Bananeiras teve 18 gols a favor e 19 gols contra. Ao todo, então, ele teve menos 1 gol de saldos de gol. Feitas as correções desses 4 exercícios, vamos continuar com novas explicações. 2. Representação na reta numérica e módulo. Você se lembra de como representamos os números naturais na reta numérica? Assim como os números naturais, os números inteiros podem ser representados em uma reta numérica. Para isso, desenhamos uma reta R e sobre ela marcamos o ponto O, chamado de origem, que corresponde ao número 0. Então temos a reta aqui e colocamos o ponto de origem que chamamos de O, que representa o número 0. Em seguida, marcamos outro ponto da reta a uma distância qualquer do ponto O e associamos a esse ponto o número mais 1. Dessa forma, estabelecemos a unidade de medida e o sentido positivo da nossa reta numérica. Então aqui está desenhado como estava descrito anteriormente. Em geral, desenhamos a reta R paralela às linhas do caderno e o sentido positivo da esquerda para a direita. Usando um compasso ou a escala de uma régua, marcamos à direita e à esquerda do ponto O segmentos de medidas iguais à unidade de medida. Então, eu vou utilizar a mesma medida que eu utilizei do ponto O até o ponto 1 para todos os outros pontos que eu for demarcar aqui, tanto para a direita quanto para a esquerda. Nos extremos desses segmentos marcados, por exemplo, os pontos A, A', B, B', C, C', D, D', E, E', F, F',
conforme a representação abaixo. A cada ponto à direita de O, fazemos corresponder os números inteiros positivos. E a cada ponto à esquerda, os números inteiros negativos. Então tem aqui, ó, todos os números positivos, eles estão marcados como as letras normais, A, B, C, D, E, F e assim por diante. Todos os números à esquerda estão marcados como A', B', C', D', E', F' e assim por diante. Cada número inteiro pode ser associado a um ponto da reta numérica. O número associado ao ponto de uma reta numérica é chamado de abscissa desse ponto. Por exemplo, 1 é a abscissa do ponto A e -3 é a abscissa do ponto C'. Em uma reta numérica, é possível determinar a distância do ponto da abscissa 0, origem, a outro ponto qualquer da reta. Observe o exemplo. Ficou parecendo escala de termômetro, o menininho disse aqui. Então eu tenho do ponto O até o ponto F a distância de 6 unidades. Como está descrito aqui, a distância do ponto O ao ponto F é de 6 unidades, porque eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e o 6. A distância de um ponto à origem é chamado de valor absoluto, ou módulo, do número que corresponde a esse ponto. No exemplo anterior, o valor absoluto de 6, a abscissa do ponto F, é 6, distância do ponto de origem. Veja outro exemplo. Eu tenho D', que equivale a -4, e estou indo até o ponto O, que equivale ao ponto 0. Isso corresponde a 4 unidades. Como descrito aqui no canto direito, a distância do ponto 0 ao ponto D' é de 4 unidades. Independentemente de estarmos indo para a parte negativa da minha reta numérica. O valor absoluto de -4, a abscissa do ponto D', é 4, distância do ponto D' à origem. Indica-se o valor absoluto ou módulo de um número colocando-se esse número entre duas barras. Assim, por exemplo, o módulo de -3 é indicado como módulo de -3. Toda vez que aparecer essas duas retas aqui destacando um número no centro, quer dizer módulo. Veja mais exemplos. A. Módulo de mais 10 é igual a 10. B. Módulo de -8 é igual a 8. C. Módulo de 0 é igual a 0. O módulo ele sempre servirá para tirar o sinal do número que eu estou observando. Tendo como base as explicações dadas até o momento, vocês irão resolver os exercícios propostos de números 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. Continuando, 3. Números inteiros opostos ou simétricos. Considere a reta numérica representada a seguir. Então tem uma reta numérica onde estão demarcados as letras M, O e P. M sendo o valor de -6, O sendo o valor de origem, que é 0, e P sendo mais 6. Repare que a distância OM é igual à distância OP. Isso significa que o módulo de -6 é igual ao módulo de mais 6. Por isso, dizemos que -6 e mais 6 são números opostos ou simétricos. Números que têm sinais diferentes e têm o mesmo módulo são opostos ou simétricos. O 0 é o oposto do próprio 0. Veja mais exemplos. A. O oposto de mais 1 é -1. B. O oposto de -4 é 4. C. O oposto de -2 é 2. E aqui eu tenho essa reta onde está especificando tudo isso. Eu tenho que o oposto de -5, seguindo tracejado aqui, é mais 5. Eu tenho que o oposto de mais 4, seguindo tracejado, é -4. Eu tenho que o oposto de -3 é o mais 3. Eu tenho o oposto de 2, que é -2, e o oposto de -1, que é o mais 1. Observação. Indica-se o oposto de um número colocando o sinal de menos à sua esquerda. Exemplos. A. O oposto de mais 9 é -9 e é indicado como menos, abro parêntese, mais 9, fecho parêntese. Ou seja, menos mais 9 é igual a -9, porque eu faço o jogo de sinal aqui. Negativo com positivo fica sendo negativo. B. O oposto de -20 é mais 20 e é indicado como menos 20. Ou seja, menos 20 é igual a mais 20. Também porque eu fiz o jogo de sinais aqui. Negativo com negativo, positivo. Tendo como base as explicações dadas até esse momento, vocês irão realizar os exercícios propostos de número 14 e 15. Continuando, 4.
Comparação entre números inteiros. Vamos supor que, em um certo dia, os termômetros registrassem menos 4 graus Celsius em São Joaquim, Santa Catarina, 30 graus Celsius em Marechal Deodoro, Alagoas, e 30 graus Celsius em Salvador, na Bahia. Então aqui eu tenho as ilustrações de menos 4 graus Celsius em São Joaquim, essa foto foi tirada em 2017, 30 graus em Marechal Deodoro, em Alagoas, também foto tirada em 2017. E 30 graus no Farol da Barra, em Salvador, lá na Bahia. Foto também tirada em 2017. Podemos estabelecer uma relação de igualdade ou de desigualdade entre as temperaturas dessas cidades. Fazendo isso, estamos realizando uma comparação entre números inteiros. Primeiro tópico. A temperatura em Salvador é igual à temperatura em Marechal Deodoro. 30 graus, que é igual a 30 graus. Segundo tópico. A temperatura em Salvador é maior que a temperatura em São Joaquim. 30 graus é maior do que menos 4 graus. Terceiro tópico. A temperatura em São Joaquim é menor que a temperatura em Marechal Deodoro, pois menos 4 graus é menor do que 30 graus. Veja mais algumas comparações entre as temperaturas registradas em dois termômetros. Então aqui eu tenho um termômetro registrando 0 graus e outro registrando 3 graus. Então aqui eu afirmo que 0 é menor que 3. Na B, eu tenho um termômetro que está registrando menos 3 graus Celsius e outro termômetro que está registrando menos 1 grau Celsius. Então, menos 3 graus Celsius é menor do que menos 1 grau Celsius. C, eu tenho um termômetro registrando 0 graus Celsius e outro termômetro registrando menos 4 graus Celsius. Então, isso quer dizer que 0 é maior do que menos 4. E o D, eu tenho um termômetro registrando 1 grau Celsius e outro termômetro registrando menos 5 graus Celsius. Isso quer dizer que 1 grau é maior do que menos 5 graus Celsius. Também podemos recorrer à reta numérica para comparar números inteiros. Eu tenho menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 e 5. De acordo com a reta, temos que 0 é menor do que 3. E na reta numérica, 0 está à esquerda de 3. Então, ó, o 0 está aqui. 3 está aqui. Por isso que diz que o 0 está à esquerda de 3. Menos 3 é menor do que menos 1. E na reta numérica, menos 3 está à esquerda de menos 1. Novamente, ó, o menos 1 está aqui e o menos 3 está à esquerda de menos 1. 0 é maior que menos 4. E na reta numérica, o 0 está à direita de menos 4. O 0 está aqui. O menos 4 está aqui. E o 0 está à direita de menos 4. 1 maior que menos 5. E na reta numérica, o 1 está à direita de menos 5. O menos 5 se encontra aqui nessa posição. Ele está à direita de 1. Dados dois números inteiros diferentes, na reta numérica, o menor deles é o que está à esquerda do outro. Então, tudo que estiver à esquerda de um número, ele será maior. Tudo que estiver à direita de outro número, ele será maior. Tendo como base as explicações dadas até o momento, vocês irão realizar os exercícios propostos de número 16, 17, 18, 19 e 20. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Na próxima aula, eu posto a correção desses exercícios. Então, até a próxima e tchau!